Mano, o Ronaldo falou tudo sobre o Corinthians, vamos dar uma olhada. O bando de loucos entrou na sua vida. O Bando de Loucos entrou na minha vida de uma maneira assim avassaladora, né? Porque foi maravilhoso ter conhecido o Corinthians, ter conhecido a fiel torcida do Corinthians. E foi assim uma história incrível, curta, intensa, né? Um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma intensidade, né? Uma assim, mas a melhor parte para mim foi ter dado o início dessa revolução toda que foi o Corinthians. Porque quando eu cheguei no Corinthians, não tinha nenhuma infraestrutura para treinar no Corinthians. Eu falava com o Andrés, presidente, cara, isso é inadmissível, nós não temos vestiário, nós não temos um centro de treinamento, nós não temos estádio, nós não temos nada. E ali a gente começou a trabalhar, eu ajudei muito o Andrés nisso, o Andrés foi ponta firme demais em conseguir tudo que ele conseguiu. Ele falava, ó, nós vamos fazer, custe o que custar. E aí começou o projeto do CT do Parque Ecológico, aí, né, mais na frente tinha a Copa do Mundo, mas já tinha uma ideia de fazer estádio, então a gente aproveitou e juntamos lá as pontas que tinha que juntar para conseguir já desenhar o projeto do estádio. E eu acho que ali foi um ponto importantíssimo para a história do Corinthians, porque o Corinthians sempre foi grande, mas para fora e para dentro, para os profissionais, era uma vergonha o que tinha lá. A gente treinava, a gente trocava de roupa num container. Olha só. Improvisado, que quando chovia mais dentro do container do que fora. Então muitas vezes eu ia treinar e eu acabava o treino, pegava a roupa, que eu estava vestido sujo, eu entrava no meu carro e levava a minha roupa na mão e tomava banho em casa. No dia seguinte levava a roupa igual eu fazia Cara, isso realmente é uma loucura, né? E mudou muito a infraestrutura do Corinthians. na escolinha. Olha só. E aí veio uma transformação no Cara, eu Corinthians juro que eu não hoje. sabia disso, não. Imagina, eu, depois de tudo que eu conquistei, chegar e vir jogar no Corinthians, achando que eu vou encontrar uma infraestrutura mais ou menos, né, básica. Não tinha, nem isso tinha. E aí houve uma transformação. E na época do Corinthians realmente foi assim, uma época muito especial na minha vida, cara. E aí no carro eu tava lembrando, a gente vim ouvindo Racionais e viemos embora. Aí chegou na música que eu mais gosto do Racionais, Nego Drama. Uhum. E eu diminuí, eu contei a história pra ele, vou contar aqui pra vocês. Aquela final contra o São Paulo, que é 2009, o Paulistão, a gente chegando no Morumbi, porra, tacaram de tudo na gente dentro do ônibus. Tudo, pedra, garrafa, tijolo, tudo, caixa d'água, qualquer coisa, tacaram de tudo. Um negócio destruindo o ônibus, assim, o ônibus despedaçando a gente lá dentro, diminuindo, assim. Eu peguei, olhei pra rapaziada, a galera já muito assustada. E eu tava com uma caixa de som que eu levava sempre, e botei essa música e botei no talo. Botei o Nego Drama no talo. Eu e Elias, a gente começou a puxar. E, a maioria dos times brasileiros de futebol tá dividido entre os atletas de Cristo e os outros que também são de Cristo, mas que não se consideram. não praticam, né? Comecei a gritar com a música, cantando alto, Elias também, daqui a pouco os atletas de Cristo também. Saímos dali gritando pra cacete, o ônibus todo quebrado, os caras já, os atletas de Cristo com sangue nos olhos, assim, querendo, sabe? Transformação mesmo daquilo, Pô, os caras estavam ali, já tava 2-0 pro São Paulo, de tão medo que a gente tava ali. Aí eu tive aquele negócio naquele momento e porra, foi do caralho. Chegamos lá, 2-0 pra gente. Os caras, meu irmão, deram uma vida, todo mundo correndo. O time do São Paulo era bom pra cacete. Era o melhor time do Brasil naquele ano, inclusive, né? Com o Muricy, enfim. Infelizmente, a situação no Corinthians hoje tá muito complicada. Muito complicada. É uma confusão interna, né, no conselho, com a atual gestão, a dívida, enfim. Mas eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF.
Quando o Corinthians virar uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, onde o investidor, ele para investir, ele passa a ter um controle alternado com a associação, por exemplo. Mas assim, os primeiros anos tem que ser o investidor. Cara, o Ronaldo tá falando isso há bastante tempo. Mas será que o Ronaldo seria esse dono do Corinthians? Porque ele foi dono do Cruzeiro e vendeu o Cruzeiro. Ele tá sendo dono do Real Valladolid e tá vendendo já o clube. Nenhum corintiano quer que o dono venda o clube depois. E dependendo de quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, né? Mas eu acho que é uma saída. Eu acho que o Fortaleza, eu acho que tem algo parecido. Uma gestão híbrida, é uma SAF híbrida também. Uma gestão parecida que você está falando, o Fortaleza. Mas muita gente refuta isso porque o Corinthians tem uma massa, os clubes de grande massa não deveriam virar SAF. Você entende que é a solução, mas aí eu acho que a pergunta é séria mesmo, porque você investiu no Cruzeiro, você não se colocaria à disposição para investir no Corinthians, se fosse nesse modelo interessante aí? Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Não é uma... E não vai ser assim uma surpresa, não. Porque eu acredito muito enquanto clube e massa social, potencial. Ali tem retorno. Cara, Corinthians é uma máquina. Se organizar. Se organizar aquilo ali. Eu acho que assim, o torcedor ele tem que entender o seu papel nesse processo todo, né? Eu acho que os protestos que a torcida faz, a grande maioria das vezes, é exagerado e tumultua ainda mais um ambiente que já está tumultuado, mas eu entendo da necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado, você está atrapalhando e não está pensando numa solução para isso. Exato. Eu acho que, para mim, e eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai de absolutamente nada. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então eu acho que é uma solução viável. Cara, eu concordo um pouco com o Ronaldo. Eu acho que o Corinthians pode sim virar SAF. Já tá sendo discutido isso até com os próprios fiel torcedores. Mas assim, eu não acho que o Corinthians quer ser esse tipo de SAF, que vai passar de um dono para outro, um fica com o Corinthians, depois outro fica com o Corinthians. Não, tem que ser um único dono. Se for assim, o Corinthians vai virar um modelo de negócio. Eu acho que não é interessante nenhum torcedor que é isso. E que o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador, cara. Eu arrumo dinheiro no mercado. Eu sou comprador e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor. A gente tem um tesão enorme de trabalhar esse marketing, né? Tá louco. Resolve a dívida do estádio. E aí é só olhar pra frente, cara, com um orçamento grande, porque o Corinthians fatura dinheiro. Sim. Fatura bem. E organizado vai faturar mais ainda, né? Com certeza. Enfim, rapaziada, tá aí o Ronaldo falando um pouco sobre a sua passagem no Corinthians e essa ideia dele querer comprar o Corinthians, mas ele tá pensando muito no modelo de negócio, pensando muito em si, na minha opinião. Eu acho que ele não tá pensando muito na torcida do Corinthians e na ideia de história do Corinthians, porque historicamente o Corinthians nunca pensou em ser um time de negócios, sim um time do povo. Por isso mesmo que tem tudo isso falando sobre o time do povo, que é o time da fiel torcida. Enfim, eu acho que esse modelo que o Ronaldo quer talvez não seja interessante para a torcida do Corinthians. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!